Olá, sejamos todos bem-vindos ao canal no YouTube do Nosso Lar Francisco de Assis. Antes de mais nada, eu quero te pedir humildemente, do fundo do meu coração, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, tá? O propósito é bom, útil e agradável. Passa pelos três crivos de verdade, bondade e utilidade. Nós, humildemente, nos colocamos aqui comentando o Evangelho, estudando esse Evangelho riquíssimo de luz, de bênção e consolação, no intuito de dividir as bênçãos, a paz, o esclarecimento, a luz que o Evangelho se propõe a nos oferecer já há tantos milhões de anos. Tá? Esse é o nosso propósito. Então vai lá, compartilha, curte. O propósito é vertical, é divino, tá bom? Bom, o capítulo é o capítulo 16 do Evangelho que nos foi incumbido comentar, cujo título principal é a parábola Não se pode servir a Deus e a Mamon. Acredito que os nossos irmãos já tenham falado sobre esse tema de maneira esclarecedora, a não restar nenhuma dúvida acerca de quem seria Mamon na história, né? E os itens que irei desenvolver é o item 9 e o item 10 do capítulo 16. E logo de início, os parágrafos desses dois itens, o 9 e o 10, já chegando, nos alertando, nos chamando para uma reflexão profunda. No item 9, observe o que é dito. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, né? Então, nós somos colocados ali diante de um espelho para que nos avaliemos no sentido do que realmente temos, que podemos dizer que é realmente nosso. Que podemos, no momento ou trespasse do retorno para a pátria amada no mundo espiritual, levar conosco, né? Isso nos leva a refletir o apreço, a apreciação, o apego que temos ou não e o desapego que precisamos exercitar das coisas materiais e efêmeras. De todo modo, não quer dizer que não possamos, obviamente, usufruir, tê-los com um determinado apreço e preservação. Buscar ter para poder ter um padrão, para ter um nível de subsistência digna. Não é pecado. Mas o exacerbo do apreço que se dá ao que é de natureza efêmera e material, como em outro trecho do Evangelho diz, né? Ali está o nosso ouro, né? No caso, nosso ouro, ali está o nosso coração, e nos aconselha que ponhamos o nosso coração aonde a traça não corrói, aonde o ferrugem não destrói e onde o ladrão não rouba, né? Então, a reflexão do item 9 é isso. O que é verdadeiramente nosso, perene e permanente, e que podemos levar conosco. Ele usa aqui também uma parábola, uma analogia, uma contextualização muito interessante, que está no segundo parágrafo, que diz assim: ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Diante disso, não só o Evangelho nesse capítulo nos apela para o desprendimento dos bens materiais, apela para que nós também reflitamos sobre a moeda que carregamos conosco, para quando reingressarmos à pátria amada, nossa pátria de origem, que tipo de dinheiro, entre aspas, e dinheiro aqui é uma palavra apenas simbólica, dispomos para a paga de uma estalagem digna de permanência. Uma estalagem que nos agrade e acalente o coração na necessidade que teremos, obviamente, de natureza moral e espiritual. Que tipo de aquinhoado, de pecúnia, de dinheiro, de haveres nós disporemos para poder pagar essa estadia? Então, tirando da esfera do símbolo, a moeda que voga, a moeda que paga, que arrenda e que enobrece o indivíduo e que lhe dá o direito, o mérito da estadia confortável, humilde, mas acolhedora
e amável são as virtudes e as qualidades humanas e espirituais. Essas ou esses são os bens que devemos, precisamos, que o Evangelho nos convida a aquilhoar, a juntar, a acumular. O amor que se pode fazer, as virtudes que se pode dilatar, as qualidades que se pode realmente exercitar de natureza espiritual, do amor ao próximo, e todos os imperativos que o Evangelho de Cristo nos convida a atentar. O item 10, por sua vez, ele começa também com uma assertiva que é um convite profundo. O bem na terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Se no 9 nos alerta para que pratiquemos o desprendimento dos bens materiais, em que ele diz assim: o homem não possui nada do que realmente é seu, deixando bem claro que só os valores espirituais, as virtudes, o amor praticado, esse sim é seu, é a sua bagagem e a sua moeda. No 10, ele deixa bem claro que os bens materiais, que muitos de nós ainda nos encontramos presos, e não se faz pecado cuidar dos angariados pelo trabalho, pelo suor, pela mão calejada, por aquilo que nos proporciona ainda uma estadia no planeta Terra, aquilo que configura, obviamente, o nosso conforto. Isso não é pecado. No entanto, o exacerbo desse apreço pelo bem material é que é a questão, né? Ele nos deixa bem orientados de que somos apenas mais ou menos administradores econômicos, né? Mais ou menos íntegros e inteligentes. Os íntegros e inteligentes, certamente, fazem usufruto comedido e virtuoso do que dispõe, do que conquista, do que consegue, fruto do seu trabalho, de sua conquista, compreendendo que aquilo ali lhe é um conjunto de vetores e fatores que lhe possibilitam o progresso, um conjunto de elementos conquistados por mérito e um conjunto de questões que também viabilizará a sua interação de modo a progredir junto ao outro, junto ao seu irmão. Até porque não trabalhamos neste planeta e conquistamos as coisas e etc. apenas dentro de uma redoma, solitários, unitários. Existem pessoas, processos, outros indivíduos que também estão conosco no meio desses haveres, como usufrutuários por coadjuvância, né? Como beneficiários, quando nós podemos fazê-lo, né? E como também pessoas que telespectam nossa forma de angariar, administrar e possuir, de modo a, pelo exemplo, serem convidados também a se educarem da melhor forma de lutar por ter, possuir, preservar e conservar, no entanto, nunca esquecendo que aquilo ali não nos pertence, não irá conosco, falo das questões materiais, para o além. E que o que vogará, a moeda que vogará e o bem que vogará, serão as virtudes trabalhadas, as virtudes conquistadas em planeta Terra, no planeta Terra, na escola do planeta Terra, né? Então, aqui ele diz assim, ó: direis talvez que isso se compreende para a fortuna hereditária, mas e as fortunas da herdade? Eu herdei, não posso dizer que é minha? É, temporariamente, efemeramente, como é o nosso corpo, nossa matéria, esse escafandro que nos permite a subsistência no planeta Terra. Deste modo, o item 10 nos deixa claro, para resumir, que de todos os bens, assim como aqueles econômos infiéis, na parábola de Cristo, que a um ele deu 2, a outro 3, a outro 4,
que tiveram os bons investidores, tiveram aqueles que preservaram demais com apreço e muito apego, e tiveram aqueles que investiram e prosperaram. Assim somos nós hoje, com os bens que Deus nos permite ter, ou até mesmo com a ausência destes, que também configura oportunidade riquíssima de progresso. Só nos resta, no entanto, o entendimento, o dilatar moral para entender, para compreender melhor o compromisso que assumimos, o mandato que nos é confiado. Né? Item 9, por sua vez, só recapitulando, diz que nós não possuímos nada daquilo que realmente é nosso, e nosso só existe realmente aquilo que é essencial do espírito, das suas conquistas filosóficas, religiosas e científicas, que enriquece o seu espírito, que engrandecem o seu espírito, como tem no 10 a predita de que tudo o que possuímos em âmbito material, que não configura nada que será levado e nem bem que pague estalagem mais ou menos confortável, nós somos destes bens apenas depositários efêmeros e gerenciadores mais ou menos inteligentes e íntegros. É rico, né? O Evangelho é uma maravilha, esclarecedora. Espero que tudo o que não tenha tido sentido tenha saído da minha boca, e tudo aquilo que de repente te fez sentir um estalinho de entendimento um pouco maior acerca das verdades do céu e da terra, através do Evangelho do Mestre Jesus, possam ter sido bafejos e intuições dos bons espíritos. Que Papai do Céu te abençoe, que os bons espíritos que nos alvitram possam permanecer abnegados com tanto amor que assim o fazem dia a dia, como anjos guardiões e como nossos protetores, e que o Mestre Jesus ilumine a todos. Paz e bem.